Amém? Abra sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E eu vou ler o 9 e o 10, e possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. E não que eu já tenha alcançado, diz o apóstolo Paulo. Imagina, o homem que escreveu metade da Bíblia, o homem que teve um encontro com Jesus, que foi arrebatado até o terceiro céu, com tudo que ele conheceu de Jesus, ele diz assim: larguei tudo para que eu possa ganhar a Cristo, conhecer a Cristo, ser achado nele, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer as suas aflições, participar das suas aflições, ver se de alguma maneira chega a ressurreição dos mortos, e não que eu já tenha alcançado, com tudo que ele era, não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para alcançar tudo aquilo que eu fui alcançado por Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, hoje é culto de ceia, vamos celebrar a ceia daqui a pouco, a morte, ressurreição de Jesus, o seu corpo entregue por nós, o seu sangue derramado na cruz. Queridos, nós cantamos, um dos hinos foi: se alguém roubou os seus sonhos, não é? O que diz mais? Vocês conhecem a letra aí? Se alguém roubou o seu sonho... Se tentaram matar o seu sonho, Hã? Se tentaram matar o seu sonho. Se tentaram matar ou roubar o seu sonho, faça o quê? Não desista, não pare de viver. Não desista e não pare. Queridos, eu não sei. Como é que estão os seus sonhos? Eu cheguei a uma altura da minha vida, umas décadas atrás, que eu não tinha mais sonho nenhum. Eu cheguei a um ponto que eu tinha perdido todos os sonhos. Eu já disse isso para vocês, eu não tinha vontade nem de orar mais. Eu não tinha nem força mais para fazer oração. Então, há momentos na vida que a gente chega a esse ponto. E eu não sei, de todos vocês que estão aqui, qual é o seu sonho, ou quais são os seus sonhos. Eu não sei se alguém tentou destruir, matar os seus sonhos. Eu não sei se você ainda tem sonho, quantos sonhos você tem, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu sei os sonhos de Deus para mim e para você. Amém? Eu sei os sonhos de Deus para nós, e é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Os sonhos de Deus para nós. Paulo, fascinado com o Evangelho de Cristo, com o reino de Deus, Paulo, um teólogo religioso, como a gente vem estudando, ele conhece a Jesus Cristo, tem um encontro com Jesus Cristo, e o encontro dele com Jesus foi tão extraordinário, que ele largou tudo, largou a sua teologia, largou a sua religião, largou tudo que ele defendia, largou tudo que ele brigava para conhecer a Cristo, ser achado nele e conquistar tudo que Jesus tinha para ele. Ele largou tudo.
Paulo conheceu o sonho de Deus para a vida dele e abandonou os seus para conquistar os de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o tema de hoje é o que o Evangelho contém que não conhecemos e o que o Evangelho oferece que não possuímos. O que o Evangelho contém que a gente não conhece e o que o Evangelho oferece, nos dá e que nós não possuímos. Que evangelho é esse que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para salvar todo o que crê, salvou a minha vida, transformou a minha vida, eu larguei tudo por Cristo, larguei tudo pelo evangelho, por Jesus, o meu Salvador, o meu Senhor, eu larguei tudo. Larguei religião, larguei tudo que eu conhecia, larguei tudo as minhas teologias, os meus conhecimentos, eu larguei tudo por Jesus. Que evangelho é esse que Paulo largou tudo? Que evangelho é esse? O que ele contém que nós não conhecemos ainda? Porque será que nós estamos dispostos a largar tudo por Jesus? Será que temos largado tudo por Jesus Cristo? Será? Será que nós temos largado tudo, deixado tudo por Jesus? E Paulo disse, olha, queridos, ele diz para nós, aqui em Colossenses, em Filipenses, o que para mim, ele contando toda a história dele, quem ele era, tudo que ele era, mas tudo isso, tudo que era ganho para mim, eu considerei por perda, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como coisa que não vale nada. Quando eu conheci Jesus, eu larguei tudo para conhecê-lo. E nós cantamos uma das mensagens aqui, fala de quê? Conhecer a Jesus. Lembram que teve uma das músicas que nós cantamos aqui? Conhecer a Jesus Cristo? Agora, imagine um homem que conheceu tanto a Deus, que recebeu tanta revelação de Deus, que escreveu metade do Novo Testamento, ou mais da metade. Ele escreveu boa parte de Atos, e ele vai até Hebreus. Um homem que foi até o terceiro céu. E ele disse, eu larguei tudo para conhecer Jesus, e eu continuo, eu prossigo, eu não cheguei lá ainda, mas eu prossigo, eu não olho para o que aconteceu para trás, eu não olho para os meus fracassos, eu não olho para os meus erros, eu não olho para os prejuízos que eu tive pelas minhas perdas, mas eu olho para o que Ele tem para mim, eu prossigo, porque Ele tem um sonho extraordinário para a minha vida, e eu quero alcançar o sonho dele na minha vida. Aleluia! Aleluia! Queridos, estamos aqui para celebrar a ceia. E a ceia nada mais é do que celebrar aquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz para nós. Celebrar a ceia é motivo de alegria, é motivo de saltar, é motivo de pular, é motivo de júbilo. Por quê? É celebrar o que foi conquistado para nós na cruz. Isso aqui representa a concretização do sonho dele para mim, para você e para toda a humanidade. Salvar o ser humano perdido na escravidão. Aleluia! Celebrar a ceia é celebrar a conquista do sonho de Deus para cada um de nós e para toda a humanidade. Foi o que ele conquistou para nós na cruz. Mas que sonhos são esses? O que o Evangelho contém que nós não conhecemos ainda? E o que o Evangelho oferece que nós não recebemos ainda, não possuímos ainda? Vamos conhecer? Vamos? Olha para a pessoa do seu lado aí e fala para ela o seguinte. Olha para alguém do seu lado aí e diga assim. O que o Evangelho contém que nós não conhecemos? O que o Evangelho oferece que nós não possuímos? Amém? Vamos ver o que é? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver alguns textos aqui.
Lucas 4,16. Vamos ver o que o Evangelho contém e ver o que ele tem, se nós já temos o que ele fala ou se nós precisamos correr atrás para tomar posse. Vamos lá, Lucas 4,16 a 18. O 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade a quem está cativo, vista a quem está cego, não está enxergando, pôr em liberdade quem está oprimido e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é o que o Evangelho veio fazer. Para mim, para você e para toda a humanidade. O Espírito do Senhor ungiu Jesus para quê? Evangelizar os pobres, trazer as boas novas, curar quem está quebrantado, trazer cura, trazer liberdade a quem está no cativeiro, trazer vista a quem está cego, não está enxergando, liberdade a quem está oprimido e anunciar o tempo aceitável do Senhor. Aleluia! Disso aqui, quantas coisas dessas nós possuímos? Conhecemos temos a revelação do Evangelho, das boas novas. Ele veio para proclamar as boas novas. Nós conhecemos toda a revelação, o que é essas boas novas. Segunda coisa, ele veio para curar quebrantados de coração. Cura. Cura de quê, irmão? Cura do físico, cura da alma, cura do espírito, cura em todos os sentidos. Nós vamos ver daqui a pouco. É cura, é corpo, alma, espírito. Mas por que a gente por que a gente ainda carrega alguns fardos de doença em nossas costas? É porque muitas vezes não conhecemos que ele veio para trazer cura. Não conhecemos. Ou então, se conhecemos, não acreditamos. Mas ele veio para isso. Ele veio para trazer cura. Tanta gente tomando tanto remédio, até mesmo dentro da igreja. Gente depressiva tomando um monte de remédio, e os remédios da depressão causam mais um monte de doença. Cada remédio que a gente toma, ele causa mais 3, 4 doenças. Então, se você tomou um remédio para curar uma doença, você vai adquirir mais 3 ou 4. Eu atendo gente no escritório que já está com 10, 15 remédios tomando. Começou com um. Depressiva. Doente. A Bíblia está dizendo para mim que Jesus veio para curar quebrantado de coração, veio para trazer cura. Já tomamos posse disso? Já tomamos posse de cura do corpo, da alma e do espírito? Em nome de Jesus, está escrito aqui, é o sonho de Deus para a minha vida, é o sonho de Deus para a sua vida, é cura, é saúde, em nome de Jesus. Vamos tomar posse disso. O que o Evangelho trouxe que eu não tenho ainda? Uma das coisas é cura. Então vamos tomar posse. Vamos correr atrás disso. Mas, meus queridos, o Evangelho trouxe também o que mais? Liberdade a quem está cativo. Quantas pessoas cativas num monte de coisa? Gente que tem que usar álcool de tantos cativeiro espiritual, desespero, tristeza, um monte de problema. E a maneira que ele encontra, ou que ela encontra, para poder fugir ou tentar afastar toda a tristeza, toda a opressão, toda a depressão, todo o mal da sua vida, é usando algum tipo de droga. E muitos vão para o álcool, outros vão para as drogas mesmo. Outro vai para os vícios, para outros vícios. A Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar do cativeiro. Quantos cativeiros, quantas pessoas cativas, quantas pessoas que só se sentem felizes se passar uma noite inteira numa festa, ouvindo palavrão, falando palavrão, fazendo coisa errada. Quantas pessoas que só se satisfazem fazendo as coisas do mundo e chegam em casa, gastou dinheiro, perdeu a noite, destruiu a saúde e ainda chega com um vazio terrível, que não consegue dormir. E daí vai para os remédios para poder dormir. O que é isso? Opressão, cativeiro espiritual. Jesus está dizendo, eu vim para libertar os cativos.
Aleluia! É isso é o Evangelho. Por isso Paulo diz, eu largo tudo quando eu conhecesse Jesus. Eu larguei tudo para conhecê-lo. E olha, eu já fui no terceiro céu. Ele me trouxe revelação de metade da Bíblia. Mas eu ainda quero continuar conhecendo Ele. Aleluia! Eu quero continuar conhecendo Ele. Mas a Bíblia continua. Ele veio para dar vista a cegos. Quantas pessoas que enxergam tantas coisas, mas não enxergam nada de Deus, não enxergam nada do Evangelho, porque estão cegas. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, e daqui a pouco eu vou ler um texto que fala sobre isso. Gente cega espiritualmente, vivendo na desgraça, na miséria espiritual, e até mesmo dentro da igreja, milhares de pessoas, centenas de pessoas estão dentro da igreja, vivendo uma vida miserável, que não é o sonho de Deus para a vida dele ou dela, mas não enxerga e vive ali aquela vida desgraçada, tão distante do que Deus tem para ela. Falta enxergar, e a Bíblia está dizendo que o Evangelho, Jesus Cristo veio para dar visão, para abrir os nossos olhos. Queridos, o que o Evangelho veio trazer? Veio libertar quem está oprimido, como já falamos, e veio falar que chegou o ano aceitável de Deus. E qual é o tempo de eu receber tudo isso? Hoje. Qual que é o ano aceitável? Hoje. Porque a qualquer momento a porta da graça pode fechar. E eu preciso aceitar hoje, eu preciso buscar hoje, eu preciso encontrar Deus hoje. Mas o que mais o Evangelho trouxe? Vamos lá para Isaías 53. O que foi que o Evangelho trouxe? O que esse Evangelho tremendo, através de Jesus, trouxe? O que Jesus trouxe para nós? Que nós não conhecemos ainda? E o que Ele oferece que nós não temos ainda? Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades. Olha aqui, ó, lá na cruz, Ele levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores. E nós o reputamos como aflito e ferido e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cura, saúde espiritual, física, emocional. Jesus Cristo já levou o sofrimento, a maldição, a desgraça, as consequências do pecado. Ele já levou na cruz. E eu não posso mais carregar esse fardo. Se eu conheço o Evangelho, eu não posso mais carregar esse fardo. Porque Ele levou na cruz. E porque muitas vezes nós carregamos? Mas por que muitas vezes nós sofremos? Mas por que nós muitas vezes carregamos tudo isso? A Bíblia diz, todos nós estávamos desgarrados, longe de Deus como ovelha, cada um seguia seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele morreu como cordeiro, para que nós pudéssemos ter vida. Ele sofreu para que nós não soframos. Ele levou nossa maldição para que a gente não carregue maldição. Ele sofreu dor para que eu não carregue dor. Ele carregou o pecado para mim não ter mais o pecado nem as consequências do pecado sobre mim. Ele carregou os meus pecados. E por que eu ainda carrego tantas marcas, tantas consequências do pecado? Porque muitas vezes carregamos. Porque muitas vezes não conhecemos o que o Evangelho contém nele e o que ele é capaz de fazer por nós. Não conhecemos. O Evangelho tira pecados, carrega enfermidades, dores, sofrimento, traz paz, traz cura e nos aproxima de Deus. Todos nós andamos, como ele diz ali, cada um distante de Deus, cada um seguia seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele todo o nosso pecado, e ele tirou o nosso pecado, e agora eu posso me aproximar de Deus, você pode se aproximar de Deus, o mundo pode se aproximar de Deus.
que é a fonte da paz, a fonte de tudo que nós precisamos. Romanos 3, 25. 3, 23 a 25. Romanos 3, 23 a 25. Olha o que o apóstolo Paulo fala, repetindo Isaías. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 23 a 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separou de Deus, mas sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo há graça, em Cristo há redenção, em Cristo há propiciação. O que é propiciação? É um sacrifício, é alguém pagando o preço do pecado de outro. Isso é propiciação. É alguém pagando o preço para que outro não seja condenado. É o que Jesus fez. É o que Jesus fez por nós. Estávamos antes de Cristo todos diante de um tribunal, Deus lá para julgar cada ser humano pelos seus pecados e condenar-nos, e condenar cada um de nós. E Jesus Cristo chega e fala perante Deus, perante o juiz: Pai, eu estou levando o pecado de todos eles. Jesus chega entre nós e Deus, pega o pecado de todos nós e tira e leva. O que acontece? O que Deus tem que fazer? Justificar, porque eu estava pronto a ser condenado, mas a minha culpa, o meu pecado foi tirado. E se o pecado, o crime praticado pelo pecador foi absolvido, está perdoado, isso é justificação, isso é esses termos que estão aqui, isso aqui é o que significa graça, é o que significa redenção, é o que significa propiciação, é o que significa remissão, é o que Deus propôs pela fé no seu sangue. Esse sangue faz tudo isso que a gente celebra, o sangue de Cristo faz tudo isso, fez tudo isso por nós. E aí o apóstolo Paulo diz assim: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, a qual Deus propôs pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometido, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, da qual Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe qual é a justiça de Deus? Deus não isentou o ser humano de pagar a culpa do seu pecado. Deus levou todos nós a juízo. Só que Jesus Cristo chega, atravessa na frente e tira os nossos pecados e nós ficamos absolvidos. Deus não passou a mão na cabeça de nenhum ser humano, o pecado foi levado a juízo diante de Deus. Mas Jesus chegou e pegou os nossos pecados. E quando Ele tirou os nossos pecados, não havia mais pecado. E aí Deus teve e tem que absolver cada ser humano por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Isso é salvação, isso é redenção, isso é remissão, isso é perdão. É isso que a salvação é. Não temos mérito para isso, Jesus pagou o preço, nós estamos à porta do inferno, da condenação, e Jesus atravessa em nossa frente e leva o nosso pecado. É gratuito, eu só tenho que ter fé, eu só tenho que aceitar, mas muito não entende isso. Romanos 5 agora, o 3, nós lemos o 3 agora, olha o 5, e aí o apóstolo diz: sendo, pois, justificado pela fé. O que é ser justificado? Justificar uma pessoa é torná-lo inocente. É tornar um culpado inocente. Isso é tornar justo. Nós éramos culpados, mas porque Jesus tirou os nossos pecados, nós fomos justificados. Nós, culpados e pecadores, nos tornamos inocentes.
como quem nunca tinha pecado, porque o pecado foi totalmente tirado. E nós ficamos diante de Deus como quem não tem nenhum pecado, porque o pecado foi tirado. Você entende a grandeza disso? Você entende porque Paulo falou, eu largo tudo para conhecê-lo, eu quero Ele, eu quero conhecê-lo, eu quero mais dele a cada dia, porque o que Ele fez para mim é tremendo, extraordinário. Um pecador fazendo tanta coisa errada, fazendo tanta desgraça nesse mundo, e Jesus vem e morre no lugar desse pecador para tirá-lo do pecado. Agora tem uma coisa, quando eu não creio, e quando eu não aceito, e quando eu não entendo, e quando eu não quero, o pecado continua, e daí eu vou a juízo diante de Deus, porque esse pecado só é tirado de quem crê, e de quem aceita, e de quem quer. Essa é a diferença. Queridos, Efésios agora 2, o que o Evangelho faz? Nós estamos vendo aí o que o Evangelho faz. Agora, Efésios 2, 1 a 5... Quando estávamos mortos em pecados e ofensa, Ele nos deu vida. Então, o que Jesus fez? Nos deu vida, quando todos nós estávamos mortos em pecado. Inclusive o Paulo está dizendo todos nós, incluindo ele. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecado, em que noutro tempo todos nós andávamos segundo o curso do mundo, andava segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera no filho da desobediência, ou seja, quando estávamos mortos no pecado, quando estávamos mortos e dominados pelo diabo e seus demônios, e sendo conduzido por Satanás e seus demônios, Ele nos deu vida, Ele nos libertou, Ele nos tirou do reino das trevas, nos deu vida. E sabe o que Ele fez? Olha o versículo seguinte, entre os quais todos nós andávamos, fazendo o desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! O morto, desgraçado, morto tem jeito para morto? Não, só ressuscitar. E aí fica as filosofias, um monte de coisa nesse mundo, querendo resolver o problema de quem está morto, criando filosofia para transformar o ser humano, para mudar o ser humano. O Evangelho não funciona, então vamos criar as filosofias. Vamos criar, vamos através do conhecimento encontrar um meio para salvar esse pecador desgraçado. Não, a Bíblia está dizendo, morto não tem jeito, morto precisa ressuscitar. Quem está oprimido, preso pelos demônios, também não tem nada nesse mundo que possa libertá-lo, somente o poder de Deus, somente o poder do Evangelho. Aleluia! Não adianta. O ser humano está aí amarrado pelos demônios, usado pelo inimigo, amarrado, está morto no pecado. Só Jesus Cristo pode ressuscitar, dar vida, libertar e trazer para o seu reino. É isso que o Evangelho nos dá, nos proporciona. É isso que contém o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho nos tira do reino das trevas, nos leva para o reino de Deus, nos dá vida eterna. João 10:10, quem sabe de cor? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Não é qualquer vida, é vida com abundância. Olha o sonho de Deus para nós, olha o tamanho, a grandeza, tudo isso aqui é o sonho de Deus para nós. O ladrão, o diabo, os demônios veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Qual a vida que nós vivemos e desfrutamos? A de Deus ou a do ladrão que rouba, mata e destrói? Queridos, mas por que não temos tudo isso? Por que não desfrutamos de tudo isso que nós vimos? Que eu podia citar mais um monte de texto, eu peguei alguns para falar do que o Evangelho faz.
Mas por que nós não temos pelo menos tudo isso do que nós vemos aqui? Por que nós não temos tudo? Vamos ver? Por que a gente não tem tudo? Abra sua Bíblia lá em Mateus 13. Jesus fala aqui por que nós não temos. Mateus 13, 3-9. Sabe por que não temos? Porque a semente do Evangelho, desse Evangelho poderoso, na beira do caminho. Outros caiu no meio do pedregal, no meio das pedras. Outro caiu no meio dos espinhos. E só uma parte caiu em boa terra. Por isso não dá fruto. Por isso não recebemos tudo que o Evangelho contém e que Deus tem para nos dar. Porque a semente do Evangelho não cai num solo adequado. Olha o que diz Mateus 13, versículos 3 em diante. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, o semeador saiu a semear, e quando semeavam, a parte da semente caiu no pé do caminho, vieram as aves do céu e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente, e logo nasceu, mas como não tinha terra funda, vindo o sol, queimou e secou, porque a semente não tinha raiz. A outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram-na, mas a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um deu 100, o outro produziu 60 e o outro produziu 30. E Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Ele está contando uma parábola. E Jesus diz, ele faz questão de dizer que ele pregava o Evangelho contando parábola. Os próprios discípulos disseram assim, os discípulos disseram no versículo seguinte aqui para frente, os discípulos disseram para Jesus, e cercando seus discípulos disseram, por que falas por parábola? Não entendemos nada, os discípulos não entenderam nada que Jesus falou aqui. Por que o Senhor conta só com enigma, parábola? Sabe o que Jesus responde? A vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho é mistério. O Evangelho é mistério. Quem busca, quem bate, a porta abre. Quem busca, encontra. Mas quem quer de graça, quem não quer se esforçar. Queridos, aqui está dizendo para mim e para você que custou sangue. O sangue dele, custou o corpo dele, essa tão grande salvação. E eu não posso receber de qualquer jeito, eu não posso ser negligente, o pecador não pode ser preguiçoso, ele tem que correr atrás disso aqui, ele tem que fazer a parte dele. Então Jesus disse, para vocês eu falo revelado, mas para eles eu falo para mistério, eles que corram atrás, que buscam, e quando buscar de todo o coração, eu vou revelar. Porque isso aqui não é brincadeira, não dou de graça, tem um valor, isso custou a vida dele. Por que o mundo vive perdido? Porque isso aqui custou um preço, como diz o apóstolo Pedro, não foi com ouro, nem com prata que nós fomos comprados, foi com o sangue de Cristo, foi com a vida dele. E se nós quisermos essa nossa salvação, nós temos que ir atrás dela. Queridos, por isso Jesus falava assim, por parábola. Custou, tem um preço caro. Então, vai atrás, corra atrás. Deus não é como muitos pais, que dá tudo de graça para os filhos. Tudo detalhado. Não. Os pais antigos só davam uma dica. A gente que corresse atrás para descobrir o que ele estava falando. Meu pai, meu avô era assim. Não dava detalhe, não. A gente é que tinha que se virar para correr atrás. Queridos, Deus está dizendo a mesma coisa. Tem um preço. Porque se a gente receber, se Deus desse tudo de graça, nós não iríamos valorizar o preço que custou. Meus queridos, mas por que não recebemos tudo isso? Primeiro, porque a semente, em muitos corações, cai na beira do caminho, outro cai no pedregal, como nós vimos, e outro cai nos espinhos.
dos quatro tipos de solo, somente um estava preparado. Por isso que o evangelho não funciona em muitas vidas. Continuam do mesmo jeito, às vezes até está dentro da igreja, mas não funciona. Por quê? Queridos, e daí os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com essa parábola do semeador aí? O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus explica a partir do versículo 20. Jesus diz: olha, o que foi semeado no pedregal, aliás, versículo 18. Escutai a parábola do semeador, eu vou traduzir para vocês. O 19: ouvindo alguém a palavra do reino, mas não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. O evangelho precisa ser compreendido e entendido, senão o diabo vem e rouba a mensagem. E a pessoa não entende, não recebe, e o evangelho não vai salvá-lo, não vai transformá-lo e não vai fazer efeito na vida dele. O evangelho precisa ser entendido e compreendido. Ele não pode ser jogado como semente que joga na beira do caminho, deixa aí. Não, ele tem que preparar o solo. Ou seja, eu tenho que ter interesse pelo evangelho. Eu tenho que procurá-lo, conhecê-lo, eu tenho que procurá-lo, compreendê-lo, eu preciso entender, eu preciso gastar tempo lendo a Bíblia, eu preciso gastar tempo orando, eu preciso gastar tempo falando com Deus o que o Senhor está falando aqui, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor quer para a minha vida, traz revelação, eu quero entender, está mistério, mas traduz para mim. Queridos, o primeiro problema então é que não queremos gastar tempo com as coisas de Deus, queremos que alguém chegue aqui, fale uma mensagem, um versículo só de bênção, de maravilha, alguém chega aqui e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vimos isso ontem. Não lê os versículos anteriores, o que o Paulo estava dizendo, o que é poder todas as coisas. Sei estar abatido, sei estar contente, sei passar fome, sei ter em abundância e sei passar fome, sei ter tudo e sei não ter nada. Precisamos gastar tempo com o evangelho? E Jesus está dizendo aqui, sabe quem é os da beira do caminho? O Senhor está dizendo, é o que ouve a palavra, mas não entendendo, não compreendendo, não se esforça para entender, não se esforça para compreender, o maligno vem e rouba. Quanta gente que Satanás bota confusão na cabeça, porque ele não se aprofunda no evangelho, ele não procura compreender o que Deus está falando, ele fica com a visão superficial, o diabo vem, rouba a palavra e ainda bota um engano na vida dele. Usa até um outro texto da Bíblia, distorcido, e coloca na cabeça dele e o evangelho não produz efeito. Precisamos compreender o evangelho? Precisamos entender o evangelho? Precisamos gastar tempo lendo, meditando, precisamos, quando Deus traz alguém para trazer uma palavra para mim, para nós, Ele está procurando trazer revelação do evangelho para que eu entenda, aprofunde e Satanás não roube do meu coração a palavra. Mas muitas vezes não valorizamos, a gente vem na igreja quando dá certo. Não temos ideia do preço que alguns pagam para trazer uma palavra verdadeira, horas de oração, horas de meditação, de estudo da Bíblia, para trazer, e de busca de Deus, para trazer a mensagem revelada para a igreja. Muitos não valorizam. E queremos que o evangelho funcione. E depois não sabemos porque o evangelho não funciona. A primeira coisa que Deus está dizendo então é gente que não quer gastar tempo com o evangelho, não quer compreender. Para compreender uma coisa eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, sim ou não? Como é que os professores fazem na escola? Ele dá só um título lá e fala: se vira, pesquisa, eu quero saber o que você aprendeu disso aqui. É isso que Deus está dizendo. O evangelho então muitas vezes não funciona, por quê? Porque a semente foi jogada na beira do caminho. Não há interesse de fazer essa semente encontrar solo, cavar o solo, colocar ela num solo ótimo para que possa produzir fruto. Não há interesse.
Não há preocupação com a verdade, não há preocupação com Deus, com sua palavra. A segunda coisa que Jesus fala, o segundo problema que o evangelho não funciona na vida de muitas pessoas, é os pedregais, é o versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, recebe com alegria, olha só, ouve a palavra, esse aqui pesquisou, esse aqui estudou, recebeu com alegria, só que tem uma coisa, sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que é a pedra? O pedregal? Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, quando chega a angústia, quando chega a perseguição por causa do evangelho, logo se ofende e abandona. O segundo problema é que o evangelho não funciona na vida de muitas pessoas, não os salva, não salva as suas vidas, não salva as suas famílias, é porque não cavou para tirar pedra, não cavou para tirar pedra. E daí não tem profundidade. Recebe o evangelho, acha maravilhoso, mas não aprofunda. Não tira as pedras, os embaraços. E quando vem o sol, que significa a perseguição, a luta, a tribulação, as dificuldades, se ofende e abandona o evangelho e ainda fala assim, eu vou largar porque Deus não me abençoou não. Não funcionou não. Eu vou largar. O terceiro obstáculo para que o evangelho não funcione é os espinhos. E Jesus explica o que é os espinhos, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O terceiro obstáculo é as coisas materiais. É os bens materiais, é as riquezas, é o trabalho, é as coisas materiais que sufocam a palavra. Esse é os espinhos que crescem. Sufocam e a palavra se torna infrutífera. Mas o Senhor diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende, arrancou, tirou as pedras, tirou os espinhos e daí produz um fruto extraordinário. Produz 30, um só produz 30, produz 60 e produz até 100. Gastou tempo ouvindo, compreendendo, entendeu, assimilou, aceitou, tirou todos os obstáculos para que a semente não ficasse prejudicada, tirou as pedras, tirou os espinhos, que é os cuidados da vida, a preocupação com as coisas materiais. E daí, nesse coração, o evangelho frutificou extraordinariamente, produziu extraordinariamente. Queridos, o que o evangelho contém que nós não conhecemos e o que o evangelho oferece que nós não temos? Pare e pense nisso. Olha o que Jesus fala no final desse capítulo. Olha o versículo 44 e 46. Olha que bonito. 44 e 46, a 46. Olha o que ele fala. O reino dos céus é semelhante também, mais uma história, mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante também a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu-o, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aleluia! Sabe como é que funciona? Funciona para quem larga tudo por causa do evangelho, como Paulo fez. Funciona nesses. O homem descobriu que naquele campo tinha um tesouro muito, muito extraordinário. Valia milhões naquele tesouro. Ele vendeu tudo o que ele tinha e foi lá e comprou aquele campo. Queridos, o evangelho é assim. O evangelho funciona em quem está disposto a abrir mão de tudo para ganhar a Cristo, para ganhar esse tesouro. O evangelho funciona para quem? Para quem entende que o evangelho é essa riqueza extraordinária, é o maior tesouro. Cristo é o maior tesouro, não existe outro. Eu me lembro quando eu ia para a escola dominical na igreja presbiteriana, 7, 8 anos a gente ia para a escola dominical.
Meu pai recém-convertido. E eles cantavam assim: ó, que tesouros em Cristo achei. Cristo para mim, Cristo para mim. Eles cantavam. Ó, que tesouro em Cristo achei. Escolham os outros, o mundo para si, eu escolherei a Jesus sempre para mim. Aleluia! Dizia esse hino há 50 anos atrás. Escolham os outros, o mundo, o prazer, as riquezas, as coisas daqui. Eu escolherei Jesus Cristo para mim. Aleluia! O Evangelho é assim. É como alguém que descobre um tesouro no campo e pela alegria, pelo valor desse tesouro, vende tudo e adquire o campo. E ele repete mais uma parábola. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a outro homem, um negociante que busca boas pérolas, um negociante de pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Quanto estamos dispostos para investir no Evangelho? Quanto você está disposto a investir? Quanto? Se eu chegasse aqui hoje e falasse assim: queridos, eu descobri um campo lá na Amazônia, tem tudo quanto é tipo de ouro, tem pedra preciosa, trouxesse as fotografias, filmasse e mostrasse para vocês, e falar: vamos embora para lá? Quantos vão comigo? Se larga tudo, eu tenho certeza que muitos iam dizer: vamos embora. Sim ou não? Sim. Mas e esse tesouro aqui que é o mais valioso? Quanto estamos dispostos a investir nele? Quanto tempo da nossa vida? Quanta coisa da nossa vida? Quanto estamos dispostos a abrir mão e renunciar aqui para ganhar tudo isso aqui? Quanto? Quanto estamos dispostos? Pense nisso. Vamos ficar em pé. Aleluia. Daqui a pouco vamos celebrar a ceia. É tudo que Ele fez por nós. É essa grande salvação. É toda essa vida vitoriosa que está aqui, ó. Em nome de Jesus, vá para a sua casa tomando posse de tudo isso aqui. Pega o que está em Isaías 53, lá que eu li. Leia de novo e toma posse e diz: eu quero tudo isso para a minha vida. Pega Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, toma posse de tudo. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Depois eu mando para vocês, coloca esses textos no site da igreja. E diga: Deus, eu quero tudo isso para mim. Eu quero tudo isso. Eu quero tudo isso. Eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo. Eu vou botar em prioridade. Eu quero isso para mim. Aleluia. Aleluia, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar.